Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer, uma enorme honra contar com a sua presença. E hoje a gente traz um assunto muito importante porque alguns economistas estão alertando de que pode haver algum baque aí importante na Bolsa Americana e isso afetar as bolsas mundiais e talvez isso ser o ensejo que eles precisavam para talvez antecipar ou implementar desde já aquela famosa ideia do grande reset. Grande reset esse que traz algumas ideias ali meio estranhas, né? De você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Coisas essas que a gente precisa ficar bem de olho. Ontem foi publicada uma entrevista no canal Blaze TV, que é do Glenn Beck, né? Uma entrevista muito preocupante ali dos assuntos que ela traz, mas importante para nós que queremos estar antecipados e não queremos de jeito nenhum sermos pegos de surpresa aí de qualquer novidade que possa aparecer. Só para contextualizar, o Glenn Beck ele é um ex-comentarista da Fox News e autor de mais de 15 livros, sendo 6 desses best-sellers do New York Times. Alguns anos atrás ele deixou a emissora americana para criar a sua própria empresa de notícias, a Blaze TV. Essa entrevista do Glenn Beck de ontem, ela traz um cenário ali preocupante, inclusive porque é algo que está sendo dito também por muitos outros economistas e especialistas. Antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de convidá-los também para vocês estudarem conosco no nosso novo curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI. As inscrições estão abertas, são vagas limitadas, inscrições por tempo determinado, então fica o convite para vocês estarem conosco. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, por meio do qual você pode se inscrever com um descontão pagando à vista no cartão ou no boleto, ou, se você preferir, você pode parcelar em 12 vezes sem juros de R$ 39,90. Então, vem estudar conosco. O pessoal já está entrando essa semana pegando o primeiro módulo, que é o Cristão e a Política. Você vai gostar demais. Se quiser mais informações, tem um outro link aqui da página do curso também. Fica o convite, claro, para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e também clicar no sininho das notificações, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua te recomendando. Vamos lá! O entrevistado, ele se chama Harry Dent, né? Eu lembrei até do Harvey Dent, né? Inclusive o Glenn Beck chamou o cara de Harvey Dent uma hora. Harvey Dent é aquele personagem da DC Comics, né? O Duas Caras, que ficou famoso ali na trilogia do Batman lá do Cavaleiro das Trevas, que filme muito interessante, trilogia interessante, dirigida pelo Christopher Nolan, né? No papel daquele promotor, né? Que acaba virando do mal, né? Depois de um tempo. O economista, o entrevistado, né, que é o Harry Dent, não Harvey Dent, o Harry Dent, ele ficou famoso por prever alguns dos eventos assim mais marcantes dos últimos tempos, como por exemplo a questão do Brexit lá no Reino Unido e também a eleição do presidente Donald. Ele é economista, tem um MBA na Universidade de Harvard e criou a Dent Research, que é uma empresa que faz ali publicação de newsletters sobre mercados e economia. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Zero Hour, né, a hora zero, no qual ele defende a ideia de que a virada da década de 2010 para 2020 desencadearia uma grande transformação global, uma vez que haveria ali uma rara convergência de ciclos econômicos e demográficos. O resultado desse confronto, né, de ciclos seria uma grande crise econômica e social que seria até, segundo a perspectiva dele, maior do que a recessão dos anos 2000 e talvez até superaria a própria crise de 29. Segundo Dent, nós estamos entrando naquilo que ele chama de economic winter, né, ou inverno econômico. É claro que a crise sanitária de 2020, a recente situação curiosa de um grupo de pequenos investidores vencendo ali os grandes do mercado, mostram para o Harry Dent que as suas previsões estavam corretas mais uma vez e que o grande baque pode estar chegando nos próximos dias. Ele chegou a falar em 45 dias, esse baque aí de uma bolha econômica do grande débito que tem sido criado com a impressão desenfreada de dinheiro para saldar aí os problemas gerados pela crise sanitária de 2020. Na entrevista com o Glenn Beck, ele deu ali mais informações sobre o que ele acha que está chegando nos próximos dias. O Glenn Beck, ele começou, o entrevistador, né, ele começou dando exemplo de quando o George Bush, por exemplo, violou o livre mercado para salvar o próprio livre mercado, né, entregando trilhões de dólares para
tirar os bancos ali da possibilidade de falência. E esse argumento, né, já seria um grande sinal de que as coisas já não iam bem desde aquela época do Bush, não iam bem na questão dessa bolha que estava sendo criada. O Glenn Beck, ele falando da recente derrota aí dos grandes fundos de investimento para os pequenos investidores, você sabe que deu o maior bafafá aí na internet, e ele diz, né? Alguns especialistas estão dizendo que isso é o início de um fim, né? Que é a derrota dos grandes pela força de unidade dos pequenos. Outros estão dizendo que isso que a gente está vendo não é nada demais. Outros estão dizendo que haverá uma grande mudança no sistema e que os oligarcas ali, os poderosos, dominarão plenamente depois disso. E aí ele pergunta para o Harry Dent o que o Harry Dent acha. Se ele acha que a gente está diante de uma grande mudança dessa, ou se não é nada demais. O Dent, ele acredita que será uma derrota dos grandes investidores e uma vitória dos pequenos. Já o Glenn Beck, pelo contrário, ele acha que os poderosos vão aproveitar essa nova crise para implementar finalmente o tal do grande reset. Lembrando que um dos motes do grande reset, como eu já falei, é você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Para Dent, né, o economista, nós estamos num ciclo semelhante ao que aconteceu, por exemplo, na época da independência dos Estados Unidos, quando a monarquia inglesa foi derrotada. Ou seja, para ele é a época em que os poderosos são derrotados pela unidade dos pequenos, do cidadão comum. E ele acha, o economista, que agora é a vez dos bancos centrais serem derrotados pelo investidor comum, o Banco Central perder força, né, e o povo começar a ter mais liberdade para agir sem as interferências aí dos diferentes bancos centrais. Só que aí o entrevistador, o Glenn Beck, ele lembrou, né, que o Banco Central americano tem ali continuamente a prática de imprimir dinheiro do nada e literalmente está investindo em grandes empresas, né, escolhendo as grandes empresas que serão salvas, né? E você sabe como é que vai terminar esse negócio aí de imprimir dinheiro adoidado, né, para salvar as grandes empresas e fundos, né, que eles chamam de empresas que são too big to fail, né, são grandes demais para falir. Você sabe, né? Eles estão fazendo isso, criando uma dívida impagável. E quem você acha que vai pagar essa dívida, né? Que é vista como impagável, mas no final das contas ela vai ser paga? É aí que entra essa ideia de grande reset, porque eles vão começar tudo, criar um novo sistema, fazer um novo acordo verde e fazer aquilo que eles chamam de Build Back Better, né? Que é reconstruir tudo de novo melhor. Essa ideia, por exemplo, de você não vai ter nada, significa que o povo vai pagar a dívida e vai ter que desembolsar tudo que tem para poder saldar esse rombo aí que foi criado com essa impressão desenfreada de dinheiro. E é claro que para isso a presença e o fortalecimento dos bancos centrais é fundamental, porque são exatamente os bancos centrais que precisam implementar essa mudança, esse novo acordo para poder saldar essa dívida monumental. E o curioso é que nós vemos um discurso sincronizado entre os bancos centrais mundo afora, com o mesmo discurso ali, as mesmas propostas, as mesmas ideias, as mesmas sugestões. E aí que eu pergunto, qual é o maior obstáculo ao poder dos bancos centrais, né? Lembrando que para o Harry Dent, o grande poder que seria derrubado nesse momento, nesse ciclo, seria os bancos centrais. Então, os bancos centrais já sabem disso e, ao contrário, né, de deixar o povo se levantar e tirar deles a força, eles estão se fortalecendo. E aí eu te pergunto, qual foi o grande instrumento criado pelo povo para poder fazer frente à grande força dos bancos centrais? A resposta clara são as criptomoedas descentralizadas, né? Os bitcoins, ethereums e outros blockchains aí da realidade, né? Que foram criados ali depois da crise de 2008, aquela crise da bolha imobiliária, e o povo ficou num prejuízo fenomenal, enquanto os grandes bancos e empresas receberam trilhões de dólares do governo para salvar os seus negócios, e o povo ficou a ver navios. Depois disso, como uma forma de reação do povo contra essa parcialidade, né, da distribuição da renda, eles criaram essas criptomoedas, mais especificamente a saber o Bitcoin.
E aí, o que os bancos centrais fizeram então para não perder esse poder? Eles utilizaram a ideia da própria moeda digital para criar a sua própria versão dessa moeda, as CBDCs, ou Central Bank Digital Currencies, né? As moedas centrais digitais dos bancos centrais, que usam uma atmosfera, uma publicidade, uma propaganda de uma moeda digital para criar um sistema que na prática é totalmente diferente, porque é centralizado e por meio do qual eles vão saber tudo que todo mundo tem e tudo que todos estão fazendo com o seu dinheiro particular, com o seu próprio dinheiro. Sem essa moeda digital centralizada que vai substituir o dinheiro físico, é impossível implementar a proposta do grande reset e conseguir fazer o saldo, né? Saldar essa grande dívida. Para o grande reset funcionar, é necessário fortalecer os bancos centrais, dando maiores poderes a eles e implementando uma moeda digital centralizada e enfraquecendo as moedas digitais descentralizadas. Sabe quem faz isso tudo ao mesmo tempo? Fortalece os bancos centrais, abre a possibilidade de uma moeda digital e também enfraquece as moedas descentralizadas? Aqui no Brasil, quem faz isso tudo aí ao mesmo tempo é o nosso já famoso conhecido aí, o Pix, né? O Pix, ele enfraquece os bancos tradicionais e confere enorme poder ao Banco Central. Se você ler o famoso livro do Gary Allen, que eu vou deixar um link aqui para você poder adquirir, que tem na minha livraria, você sabe a importância dos bancos centrais para a implementação de políticas de abrangência global. E aí eu pergunto para vocês, por que o Pix enfraquece os grandes bancos e as empresas de adquirência? Porque consultorias já estimam que o enfraquecimento das outras formas de transferências, como o TED e o DOC, assim como também a retirada de cena do dinheiro, né, que eles ganhavam com as taxas cobradas pelo uso de terminais de saque, as taxas que os bancos ganhavam com as maquininhas e com as tarifas dos boletos, algumas empresas de consultoria já estimam que o Pix pode retirar cerca de 20 bilhões de reais dos grandes bancos. E por que os grandes bancos então estão incentivando tanto as pessoas a adquirirem o Pix? É aí que está o grande pulo do gato para eles, né? E talvez negativo para a população. A expectativa é que com a implementação do Pix, a população vai perder o costume de sacar dinheiro, já que os pagamentos serão todos feitos ali pelo próprio celular. Mas onde que os bancos ganham dinheiro com isso, uma vez que eles devem perder, aí, segundo as consultorias, 20 bilhões por ano? Eles têm esse interesse porque o Pix ele diminui os ganhos dos grandes bancos, mas ele também diminui os gastos dos grandes bancos e vai rápido ali na linha de eliminação do dinheiro físico, que é algo que parece que está todo mundo querendo fazer mundo afora. Com o Pix, a tendência é que as pessoas deixem de ir às agências bancárias, perdendo esse costume de fazer isso. Assim, os grandes bancos vão economizar com a redução dos aluguéis das agências, né, do espaço físico das agências, que tem suas despesas ali com conta de água, conta de luz, IPTU, e a redução do número de funcionários. Então eles vão deixar de ganhar, mas vão deixar de gastar também e vão continuar implementando essa ideia da retirada de cena do dinheiro físico. O detalhe, né, é que o que a gente entende disso? A gente entende que o processo de implementação desse grande reset está acelerando a cada momento, e se tiver realmente uma bolha estourando aí nos próximos 45 dias, segundo esse especialista, é bom a gente ficar atento com relação a isso. É claro que é por isso que as pessoas estão procurando mais as criptomoedas, é por isso que os metais preciosos, que são entendidos como reserva de valor, estão sendo valorizados, porque as pessoas já estão sentindo que isso vai acontecer e estão indo para um porto seguro ali, estão tentando garantir uma reserva do seu valor, alguns ali investindo em imóveis, outros tentando ficar off the grid, né? Ou seja, fora da rede tradicional, tendo uma casa sustentável mais no campo ali, tendo uma própria produção de alimento sustentável ali, tendo uma horta, né? Um galinheiro, né? Um açude com peixes ali, um pomar, podendo ter um mínimo de autossuficiência para poder estar fora dessas oscilações estranhas do mercado. Agora, a Bíblia já dizia que no final dos tempos tudo ia ficar meio estranho, e chega ao ponto de dizer que as pessoas não poderiam comprar e vender se não tivesse um token, se não tivesse uma espécie de marca, uma espécie de símbolo, né? Será que é isso que a gente está vendo acontecer agora, que não vai ter mais dinheiro físico, você vai ter que estar cadastrado nesses tokens aí para poder fazer essas trocas?
Provavelmente é isso que está acontecendo e por isso a importância do curso Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, que é exatamente isso que a gente precisa pensar, porque todas essas coisas estranhas que os especialistas têm falado que podem acontecer, a Bíblia já falava que ia acontecer, ela já diz o caminho para você sair fora dessa. Se você quiser entender melhor, fica o convite aqui embaixo, primeiro link, vem estudar conosco no Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, tá bom? Pessoal, a gente volta mais tarde aí com mais informações. Lembrando que a primeira proposta que o novo Congresso está trazendo, com a nova presidência da Câmara e a nova presidência do Senado, qual é? A autonomia do Banco Central brasileiro. Será que tem a ver com essa história toda aqui, de fortalecer os bancos centrais para implementar as moedas digitais e fazer o grande reset, o novo acordo verde funcionar? Eu acho que sim. Então vamos ficar de olho porque tá tudo caminhando em direção a essa nova realidade aí, tá bom? Vamos ficar atentos, que Deus nos proteja dessas doideiras aí, que você receba aí bênção na sua vida econômica, na sua vida financeira, na sua casa, que Deus possa fazer você prosperar e nos guarde nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nos livrando de todo mal aí em nome de Jesus, tá bom? Fica o convite para se inscrever no curso, a gente se vê mais tarde, se Deus assim o permitir. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu, até mais tarde!